Para esse segundo exemplo, tá? Como nós vamos fazer? Olha, o procedimento é igual, mas sem a necessidade de se fazer download, tá? Então eu não vou fazer download aqui, tá, do Bootstrap, eu vou usar ele com os arquivos do Bootstrap online, tá? O que vai mudar? Olha, o caminho é o mesmo, tá? Então eu vou vir aqui, tá? Não vou escolher a versão 5, vou de novo aqui em All Releases, vou escolher a versão 4.6, tá? E aqui, olha, no mesmo lugar, olha, onde eu fiz o download, um pouco mais abaixo, eu vou ter aí os arquivos, né, referente à sua versão online, tá? Então repare que quando eu fiz o meu primeiro exemplo, eu usei a tag link, né, e vinculei uma folha de estilo externa. Então só para mostrar aqui, olha, neste primeiro exemplo, eu vinculei essa folha de estilo externa que está no meu computador, tá? Então o primeiro exemplo foi dessa maneira, tá? Neste segundo exemplo, eu não vou precisar dele, tá? No computador, tá? Então repare que eu tenho aqui, né, a mesma tag do link, style sheet, mas o meu arquivo aqui em questão, olha, ele vai estar online, tá? Então o meu arquivo aqui do Bootstrap, e aí ele está mostrando aí na sua versão .min, ele vai estar online, tá? No final eu vou explicar a diferença do .min para quando não tem o .min, tá? Então neste caso aqui, olha, como que fica? O arquivo ele está online, ele está nesse site do JS Delivery, tá? Então um site aí, né, um open source para disponibilizar os arquivos, tá? E aí ele traz ainda, né, uma chave aí criptográfica, né, criptografada aí, né, um hash para verificação de integridade. Então quando eu for copiar, basta vir aqui, ó, dar um copy. Eu vou criar um novo arquivo, tá? Então eu venho aqui, olha, exemplo 2.html, tá? HTML5, tá bom? Igualzinho eu fiz pro primeiro. A diferença, pessoal, é que agora eu venho simplesmente, olha, Ctrl V, tá? Copiei ali atrás, vou colar ele. Ah, ficou um negócio gigante. Sim, ficou um negócio gigante, posso deixar ele dessa maneira, com tudo que tá ali, tá? Ele vai acessar essas informações online, tá? Então é dessa maneira que vai acontecer aqui, tá? Eu tenho mais alguns arquivos que eu vou precisar utilizar, tá? Então eu tenho aqui arquivos referente ao JavaScript, da mesma maneira que eu fiz lá no anterior, que foi do jQuery, né? E aí o Popper, tá bom? A gente pode vir a utilizar essas versões aí também online, tá? Então olha só, da mesma maneira que eu fiz no anterior, tá? Olha lá, eu tenho um script, mas esse script agora ele não vai ficar offline no meu computador, tá? Ele não fica junto com o meu site, ele busca aqui em outro site, tá? Então, de novo aqui eu vou dar um Ctrl C, tá? E vou dar aqui um Ctrl V, tá? Pessoal, lembrando que essas informações todas, elas precisam estar no cabeçalho, então dentro da tag read, né, do meu site, tá? Então precisa estar dessa maneira, tá? Então olha lá, integridade, traz essa chave toda, pode deixar ela sem problema algum, tá? O que importa aqui são os arquivos que a gente vai buscar, tá? Do jQuery e do Bootstrap, tá bom? Ele ainda traz aqui outros arquivos, olha, eu ainda posso fazer o download aí específico, né, do download não, deixar, né, usar também do Popper, tá? Então eu tenho todas essas possibilidades, tá bom? Bom, uma vez que eu fiz isso, olha, esses arquivos não estão no meu computador, tá? Eles estão online, então eu posso já utilizar, né, do meu site normalmente. Então eu já vou aqui, tá, fazer aí o meu exemplo, tá? Então da mesma maneira que eu fiz para o meu exemplo anterior, eu vou pegar aqui, eu vou criar uma camada, tá? Então a gente já viu que eu vou utilizar aqui uma classe que vai ser o Jumbotron, tá? Para dar aqui um destaque. Vou colocar aqui um H1, tá? Minha segunda página em Bootstrap, ok? E aí, tá? Vou colocar um parágrafo aqui, utilizando, tá, o acesso ao Bootstrap via CDN, tá?
que é esse Content Delivery Network, tá? Então, basicamente, esses links aqui, eu estou usando o Bootstrap via CDN, tá? Em outras palavras, é justamente isso. Ele está online em outro site e eu vou vincular ele no meu site, tá? Tenho vantagens e desvantagens dessa utilização, e daqui a pouco a gente já fala já sobre isso. Vamos finalizar aqui, então, o nosso exemplo 2. Então, eu vou copiar aqui o caminho dele, eu vou abrir aqui no meu navegador e vou colar aí o endereço, tá bom? Olha só, tá? Tenho aqui o mesmo exemplo da mesma maneira, tá? Exatamente da mesma maneira que eu fiz o meu exemplo 1, estou fazendo o meu exemplo 2. A diferença aqui fica que os arquivos estão online, tá? Eu vou acessar os arquivos do Bootstrap via CDN, tá? E aí, olha, só para mostrar, tá? Eu posso vir aqui e colocar a classe Text Center, tá ok? O que essa classe Text Center faz? Ela vai centralizar o meu texto. Eu vou vir aqui agora usar um BG, tá? Mas ao invés de usar um BG Danger, repare que só de colocar aqui ele já trouxe vários BGs, né? Mas eu vou usar aqui o BG aí, Warning, tá? Que ele vai colocar um fundo amarelo, tá? Então o BG, ele vem da ideia, né, de background. E aí eu vou falar novamente, assim como eu fiz com o Text Center aqui, eu vou colocar assim, text, tá, white, tá bom? Pessoal, não se preocupem quais classes vão existir. Será que existe um text blue ou text white? A gente vai chegar no momento onde eu vou explicar cada uma dessas classes e aos poucos vocês vão guardando, tá? Então a gente já viu aqui no primeiro exemplo que o text white deixa o texto branco, tá? Então só para mostrar que estamos aqui no nosso segundo exemplo, tá? Esse segundo exemplo, embora eu fiz ele aqui dentro do meu projeto, né? Diferentemente do primeiro exemplo, e aí talvez seja interessante a gente deixar eles, né? Olha, de modo que a gente consiga visualizar aí os dois. Neste primeiro exemplo, o que mudou? Tá? Mudou que os meus arquivos estão junto com o meu site. Tá? No meu segundo, tá, exemplo, mudou que os meus arquivos agora estão online. Então essa foi a diferença, tá, ok? Então nós temos aqui arquivos, né, que estão offline e arquivos que estão online, tá, ok? Tirando isso, o restante aqui, olha, foi exatamente igual, tá? Vou comparar lá, olha, usei a classe do John Broughton, Text Center, texto alinhado, mudei aí, aquela hora eu usei um BG Danger, que ele coloca um fundo vermelho, para agora usar um BG Warning, onde ele colocou esse fundo amarelo. Tá? Então, em si, os exemplos, né, são os mesmos. Tá? Então, o que muda aqui é justamente, né, os meus arquivos que eu vou vincular aí, né, ao meu site. Então, essa é a intenção aqui para este exemplo, tá? E aí a gente fica, tá, professor, mas qual que é melhor eu fazer? Baixar os arquivos para o meu site ou usar ele na sua versão online, tá? O que eu devo fazer, ok? Aqui, pessoal, primeiro que a decisão sempre vai ser a gosto do programador, mas quais são as diferenças? Aqui, olha, né, eu fiz o download de todos esses arquivos. Quer dizer que, então, vamos pensar aqui na vantagem e desvantagem dessa primeira utilização referente ao exemplo 1, tá? Então aqui, olha, deixa eu abrir aqui onde estão os meus arquivos, tá? Então os meus arquivos aqui estão, olha, vamos pegar este diretório aqui, tá? Então vamos supor aí que eu precise, né, publicar este site, tá bom? Então eu venho aqui, né, eu vou verificar aqui o tamanho, né, do meu diretório, só para que vocês possam ver, tá? Então o meu diretório aqui, olha, tem 4.2 megas, tá? Então quer dizer que ele ocupa aqui um certo espaço em disco. Ah, professor, você está falando de mega, né? Meu HD aqui tem 2 tera de HD, tá? Sem problema algum, mas quando a gente vai, né, para hospedar esse site, eu preciso publicar esse site, deixar ele disponível na web, quando eu faço a contratação, né, de um serviço de hospedagem, a gente tem que se atentar ao tamanho do site, né, então a quantidade de arquivos, né, físicos que vão ficar no meu servidor, tá? Então, se eu optar por essa maneira, eu tenho uma desvantagem, tá?
que aqui o meu diretório ele tem um tamanho de 4.2 mega, tá? Pessoal, só lembrando aí que eu não uso Windows, então algumas diferenças aí para o Windows, mas para quem está no Windows, clica com o botão direito, vai lá em propriedades, que ele também vai mostrar um tamanho aí aproximado deste, né, em volta aí, aproximado aí de 4 megas, tá? Então esse é o diretório onde está aqui a minha página. Então isso ocupa um espaço em disco que na hora que eu for, né, pagar pela minha hospedagem, eu vou ter que me preocupar com isso. Tá? Então essa é a desvantagem. Eu tenho mais arquivos, ocupo mais espaço. Tá? Qual que é a vantagem? O acesso ao Bootstrap é muito mais rápido, porque os arquivos, né, o meu HTML vai estar junto com o meu CSS, junto com o meu JavaScript. Então o acesso aqui se torna muito mais rápido. Tá? Então é um fator aí a se considerar. Tá? Então eu tenho a desvantagem que ele ocupa mais espaço em disco, mas eu tenho a vantagem que o acesso à minha página é bem mais rápido. Tá? E aí só depende do site de onde eu estiver hospedado. Tá? Vamos lá. Tá? Então aqui eu citei vantagens e desvantagens deste primeiro exemplo, onde os meus arquivos, né, estão aí offline, ou melhor, junto com o meu site. Quando eu passo para esse outro formato, vamos supor que eu tivesse que publicar essa página apenas. Né? Eu criei aí 2 exemplos, mas vamos supor que eu quisesse publicar somente a página de exemplo 2. Tá? Utilizando dessa maneira, quanto que eu vou ocupar de espaço em disco? Tá? Basicamente, olha, 1K. Esse é o tamanho da minha página do exemplo 2. Então eu vou abrir aqui a propriedade dela para comparar com o anterior, olha. Então eu estou falando aqui de 4 MB para o meu primeiro exemplo, porque ele vai precisar do arquivo HTML e de todos os arquivos que estão juntos. Né? Ao passo que se eu optar pela vantagem, né, neste caso, do link via CDN, o meu arquivo ficou apenas 4K. Tá? E aí, ó, a gente precisa destacar também, né, que o arquivo HTML do primeiro, ele tá pequeno aqui, né? Eu vou abrir aqui lado a lado para vocês verem, tá? Quanto que tá aí o arquivo, né, do primeiro, tá? Então, olha, eu tenho aqui 1058 bytes, né, contra 571 bytes. Ah, professor, a gente está falando de bytes, né? Mas, pessoal, quando a gente leva isso para a internet, quando eu vou hospedar o meu site, tá? Bytes, kbytes, megabytes faz diferença. Faz muita diferença, porque eu nunca sei de onde que o meu site vai ser acessado. Se o meu site for acessado, tá, por exemplo, aqui da minha casa, tá, então eu tenho aqui uma velocidade de internet boa. Tá? A maioria, por exemplo, dos alunos que tem Wi-Fi em casa contratado via um provedor, ele tem velocidades aí de 30, 40, 100 megabits, 200 megabits, então ele acessa isso muito rápido. Contudo, quem está no 3G, 3G, não estou falando nem de 4G. Quem está no 3G, tá, sente mais, né, a velocidade da internet. A internet já não é tão rápida. Isso porque o 3G já é melhor. Tá? Mas dependendo de onde eu estiver, né, abrir uma página, tá, onde eu tenho aqui, né, 571 bytes, né, contra 1058, tá, aí sim isso já passa a ter uma influência maior. Passa a ter um peso maior na minha decisão, tá? Então, neste caso aqui, na hora de acessar aí o site, tá? Este daqui, ele vai ter aí uma preferência. Por quê? Tá? Então, vamos de novo lá na vantagem e desvantagem. Pensando a nível de provedor, tá? Então, eu só vou, né, usar aí, olha, 1K, basicamente. Esses 4K que vocês estão vendo aqui, né, aí é do sistema operacional. Mas na hora que eu vou colocar isso num provedor de hospedagem, eu vou pagar aí, né, eu vou estar utilizando apenas 1K, tá, do meu provedor. Enquanto aqui, né, eu já estou pagando 4.000K, né, então eu estou aí com 4.2 mega. Então a gente tem aqui uma diferença, tá? Então se eu pensar nessa vantagem, tá, ou melhor, nessa desvantagem do primeiro, que ele ocupa mais espaço, aqui eu tenho uma vantagem bastante significativa. Mas eu também tenho desvantagens, tá? Por que eu tenho desvantagens, tá? Porque esse site aqui, que ocupa só 1K, ele vai buscar informações em outros sites, tá? Ele vai precisar fazer aí, né, a utilização do Bootstrap, do jQuery,
ele vai precisar buscar isso num outro site, tá? Que não é o meu. Então, de repente, eu estou hospedando o meu site, por exemplo, lá no Wallhost ou no local web. Ele vai continuar buscando isso de outro lugar, tá? E essa busca, ela fica sempre suscetível à velocidade da internet, tá? Aí a gente tem vantagens e desvantagens aqui. A desvantagem é que o meu site passa a depender de outro. Se por um acaso esse site sair fora do ar, tá? O meu site, que está no ar, está tudo normal, tá? Passa a ter problemas, tá? Porque eu estou dependendo aí de um segundo site que não é o meu. Então, quando a gente utiliza dessa maneira. Então, olha lá, eu tenho a vantagem, tá? Em relação ao espaço em disco, que esse primeiro vai ocupar mais, mas esse primeiro ele executa mais rápido, porque esses arquivos estão juntos. E aqui, a vantagem e desvantagem, ela inverte totalmente. O que era desvantagem aqui vira vantagem. Tá? E o que era desvantagem vira vantagem. Então, essa fica a ideia aqui. Então, neste caso, tá? Qual que é a vantagem? Ocupo menos espaço em disco, mas meu site fica um pouco mais lento para carregar a primeira vez. Tá? Depois que ele carregou a primeira vez, aí ele vai embora, tá? Sem problema algum, porque esses arquivos todos ficam em cache. Tá? Então, uma vez que eu carrego isso, esses arquivos ficam em cache e bola para frente, tá? Vida normal. Mas enquanto ele não carrega, eu também sinto aí essa velocidade, tá? Então, utilizar dessa maneira ou dessa depende muito do programador. Eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Para os meus sites, né? Eu prefiro dessa maneira. Eu tenho a desvantagem, sim, tá? Do espaço, né? Que eu vou ocupar mais no meu provedor de hospedagem, mas eu tenho a velocidade. Tá? Então, para mim, a velocidade acaba sendo maior, mais interessante e não depender de outros sites. Tá? Então, eu, Guilherme, gosto muito dessa primeira maneira. Ah, significa que você não usa essa segunda? Não, eu uso sim. Tá? Várias vezes, né? Teve uma vez que eu precisei fazer um site para a escola, uma página simples, né? Que a gente utilizou na época de feira de profissões, né? E aí eu utilizei dessa maneira porque ele ficou hospedado dentro do servidor da escola, e aí eu não queria me indispor, né, de ficar, né, fazendo download, né, tendo... Aqui dá um pouquinho mais de trabalho, vocês viram que eu precisei fazer o download, vincular, colocar o código da mão. Aqui eu simplesmente copiei, tá? Então quando eu vim aqui, olha, quando eu peguei essas informações, eu simplesmente copiei isso e colei lá. Então a gente ganha tempo também na hora de desenvolver, tá? Então isso vai muito do programador, tá? Com o passar das aulas, a gente vai usando os dois, mas depois fica para vocês, né, como programadores, tá, escolher qual que é a melhor. Eu, Guilherme, gosto dessa, mas de repente vai ter alunos que vão preferir essa, tá, pelas suas próprias justificativas, tá bom? E aí, só para a gente finalizar, tá, vamos só mostrar aqui, olha, a versão, né, os arquivos .min, tá, e quando não tem o .min, beleza? Então, por exemplo, aqui, olha, eu usei o arquivo bootstrap, tá, .js, e aqui quando ele fez o vínculo, ele usou o bootstrap.min, né, aqui foi usado também, né, o .min, tá? Qual que é a diferença, pessoal? A versão minificada, né, ou ainda compactada, tá, ela funciona dessa maneira, olha, eu vou abrir aqui primeiro a versão .min. Olha só como que ele fica aquela paçoca, né, tudo junto e misturado. Tá? Na verdade foram tirados todos os espaços aqui deste arquivo foi tirado. Tá? Então ele fica menor. De novo, se o arquivo fica menor, fica mais rápido para quem vai acessar o site. Sempre pensem que o site de vocês vai ser acessado por pessoas que estão no celular, tá? Que às vezes está usando o 3G. Tá? E aí o 3G ele varia muito, né? De cidade para cidade. Às vezes, vamos pegar aqui Mococa, né? Mococa, São José do Rio Pardo, usa Claro. Tá? Pessoal, por exemplo, lá em algumas cidades, por exemplo, de Vinolândia, usa TIM, tá? Então, você tem velocidades e velocidades, tá? Então, a gente sempre pensa aí, né, que o nosso usuário sempre vai ter a velocidade mais ruim, tá? Então, a gente sempre faz a opção por arquivos menores, tá? Então, essa é a versão minificada, sem espaços. Quando eu abro aqui o Bootstrap na versão normal, ele tem os espaços, pula a linha, é mais fácil para mim fazer a leitura e eu mesmo modificar aqui, tá? Então essa é a intenção aqui. E o que eu ganho usar a versão minificada ou não minificada? Pensando na hora de
disponibilizar o meu site, eu ganho, tá, justamente em tamanho do arquivo. Tá? Então, quanto menor o arquivo, mais rápido. Então aqui, olha, por exemplo, o bootstrap.css ele tem 199K, tá? Enquanto que a versão minificada desse mesmo arquivo tem 161. Ah, mas você está falando de 30K. Tem importância? Sim, tem importância. Tá? Então a gente tem aí que relevar isso. Tá? Aqui, olha, os arquivos do jQuery que eu fiz o download por último. Olha só como a diferença ele é mais gritante. Tá? A versão sem ser compactada dele é 289K, enquanto que a versão dele minificada ou compactada é apenas 90K. Então eu tenho uma diferença aqui significativa. Tá? Então vocês vão ver sempre uma utilização maior nas versões .min, que ele é compacto, ele é menor. Tá? Então essa é a intenção, essa que é a diferença de utilizar esse ou utilizar o outro. Tá bom? Então com isso, pessoal, nós fechamos aqui o nosso segundo exemplo, né, onde eu fiz aí, né, a minha página utilizando, né, links via, né, o Bootstrap foi incluído aqui via CDN, que é esse Content Delivery Network. Eu vou entregar um conteúdo, tá, pela rede. Tá joia?